Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, Sardenberg. Oi, Cássia, vacinada. Oi, todo mundo que está ouvindo e assistindo o CBN Brasil. Vacinada e felizona, viu, Vera? Boa tarde pra você. E sem reação, né? Tô vendo que você tá bem. Eu tive uma dorzinha de cabeça de manhã, tomei um comprimido, passou. Ótimo. Olha o casaco da Vera, ó. É. Condizente com esse frio, né, Nossa, Sardenberg? muito Isso aí é que a gente chamaria de um mantô? Não, é mais para um sobretudo, acho que alguma outra coisa assim. Isso. Não é um mantô, porque mantô acho que não tem botão, uma coisa mais um chale, assim. Bom, Vera, eu vi a sua coluna no Globo de hoje e tal, e queria que você comentasse então com a gente o que você está interpretando desse depoimento do Luiz Paulo Dominguete e das coisas que decorreram em relação a esse depoimento, o Vera. Pois é, Sardenberg, não se trata certamente de um probo empresário, de um probo policial, nem de um negociador ilibado de vacinas. Não é este o perfil do depoente que está perante a CPI hoje. Se trata de alguém que o senador Tasso Gereissati acabou de usar um termo que eu uso nesse texto que você disse, atravessador de vacina. É nessa condição que esse senhor Luiz Paulo Dominguete Pereira chega a vários integrantes do Ministério da Saúde na gestão Eduardo Pazuello. E ainda que com uma história bastante fantasiosa, que o senador Tasso também descreveu com muita propriedade, ou seja, ele chega em nome de uma empresa que tem um braço internacional, que é a Davat Medical Supply, oferece 400 milhões de doses da vacina da AstraZeneca, uma vacina que o governo brasileiro já tinha adquirido diretamente com a farmacêutica, que é uma das maiores empresas internacionais de fabricação de medicamentos e vacinas, e ainda assim ele é recebido no Ministério, recebido pelo número 2 do general Pazuello, que é o coronel Elcio Franco, que cada vez mais é um personagem onipresente aí nessas tretas da pandemia. E é recebido também pelo Roberto Dias, que é o diretor de logística, numa conversa anterior num shopping, na qual ele diz que houve uma oferta de propina de $1 por vacina. Então, diante disso tudo, diante do obscurantismo dessa proposta e dessa figura que surge do nada, para mim não é nenhuma atenuante para o governo o fato dessa figura ser quem ela é. Isso é uma agravante de um estado de coisas dentro de um Ministério da Saúde no auge de uma pandemia, que é o seguinte: primeiramente, o governo desdenhou das vacinas, desdenhou de vacinas já aprovadas e vacinas que foram oferecidas pelos meios lícitos, diretamente pelas farmacêuticas. E, num segundo momento, começou a fazer um balcão de vacinas. Isso está muito claro no caso Covaxin, que é um caso que foi a termo, e isso é importante diferenciar. O caso Covaxin é o mais grave de todos, porque é um caso que gerou um contrato, gerou um empenho orçamentário de R$1 bilhão e gerou uma denúncia de um deputado federal diretamente ao presidente de um caso de corrupção que nunca foi apurado. Então, esse é um caso gravíssimo. E esse outro caso da Davat, que está em tela hoje, é um caso que mostra a mesma coisa: intermediação política para compra de vacinas, empresas atravessadoras sem nenhum currículo para vender vacina e ainda assim com acesso a servidores do Ministério da Saúde, sem nenhum filtro, tentativas de ingerência na Anvisa e um braço legislativo do esquema que é aprovar a compra de vacinas por entes privados o mais rápido possível e abrir aí sim um comércio geral de vacinas no Brasil. Houve um ruído grande ali no início da CPI. Isso. Que foi o fato de haver um áudio de conversa entre ele e o deputado Luiz Miranda, no qual tem uma oferta ali que não fica clara se é de vacina ou de algum outro tipo de suprimento, e que a base governista tentou usar para se voltar contra o deputado e desviar o foco da história. Olha, ninguém é santo. Eu escrevi nesse texto que você disse que não tem santos em CPIs e em denúncias de escândalos. Certamente esse Dominguete não é nenhum santo e também não é
nenhum santo, o deputado Luiz Miranda. A gente já falou sobre ele aqui, sobre o fato de que ele também tem episódios bastante obscuros no seu currículo. Mas é geralmente dessas figuras que vêm as denúncias de corrupção, de tentativa de corrupção, porque são justamente essas pessoas que transitam nesse ambiente permeável à corrupção. É dessas figuras que CPIs e outras investigações se nutrem, se abastecem. Agora, por que você acha que ele tentou envolver o deputado Luiz Miranda, que aparentemente não tem nada a ver com a história dele, Dominguete? As motivações desse depoente, para mim, ainda são uma interrogação. E eu acho que o fato de a CPI ter apreendido o celular dele pode ajudar a responder alguns porquês, né? Por que ele resolveu entregar esse escândalo de propina, sendo que ele era um personagem que estava fora do radar da CPI. Ele disse à CPI, e eu apurei também, que é verdade, que não foi ele que foi oferecer a história à Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo chegou a ele numa apuração jornalística e aí ele acabou entregando tudo. Mas por que ele entrega agora? Porque ele entrega esse esquema, mas num primeiro momento não fala, por exemplo, que esteve com o coronel Elcio Franco, número 2 do Pazuello, e nem fala desse áudio com o Luiz Miranda. Qual era esse outro braço de negociação que ele tinha com o Luiz Miranda e qual é a relação dele com essa da VAT? Porque a empresa agora está tentando tirar o corpo fora, dizer que não deu nenhuma delegação para ele negociar vacinas, mas ele parece ter muitos elementos que mostram que o tal Cristiano, CEO da Davat no Brasil, e outros representantes da empresa, sim, deram a ele a delegação para negociar com o governo brasileiro. Então, é um caso que requer ouvir essas outras fontes, voltar a ouvir o deputado Luiz Miranda e entender qual é o interesse dele nesse caso, para ver se desse interesse dele se entende também porque ele foi se meter no caso Covaxin. Então, são muitos os braços a serem apurados, Sardenberg, mas uma coisa já resta muito clara antes disso, que não havia compliance nenhum no Ministério da Saúde quanto a com quem negociar, quanto a de que formas negociar essas vacinas, e nem sequer se sabia o básico de uma negociação de vacinas. O quê? Que a AstraZeneca, que já tinha um negócio com a Fiocruz e com o governo brasileiro, jamais contrataria um atravessador, um intermediário desse tipo para negociar uma quantidade 4 vezes maior do que o contrato inicial com o governo brasileiro. Então, o fato da falta de verossimilhança da proposta inicial e ela ter prosperado a ponto de gerar e-mails oficiais, reuniões dentro do Ministério da Saúde, tratativas que foram tendo continuidade, mostra o grau de despreparo, no mínimo despreparo, para não pensar em coisa pior, da equipe do general Pazuello, que foi a que mais ficou à frente do Ministério da Saúde no momento mais grave da pandemia de Covid-19. E uma coisa que a Vera ressaltou que é super importante, né, ainda em relação às denúncias envolvendo o contrato da Covaxin, o governo sentiu, né, Vera? Tanto sentiu que suspendeu o contrato e agora isso está sendo investigado. Bom, quanto a esse caso não tem nenhum tipo de dúvida de que ali havia realmente uma compra com um preço absolutamente indevido e suspeitas graves de corrupção que chegaram ao ouvido do presidente da República sem intermediário, Cássia, em relação às quais ele não fez nada, deixou para fazer agora, que é alvo de uma notícia-crime. Então, esse caso está mais ou menos com a cronologia completa, restando apurar apenas essa questão da Precisa e de qual era a relação dessa empresa com o deputado Ricardo Barros e com os funcionários do Ministério da Saúde que fizeram pressão sobre o servidor Luiz Miranda, mas que o negócio não parava de pé e que se tratava de uma rapidez e um afã de obter essa vacina que não se viu em vacinas já certificadas, já com estudo comprovado e já com licenciamento da Anvisa, isso está mais do que fechado. Esse é um caso bastante sério e a suspeita de prevaricação que existe, que está na notícia crime, não é afastada pelo fato de a Polícia Federal agora abrir um inquérito, porque se passaram 3 meses e esse inquérito só foi aberto depois das denúncias virem a público. Então, a prevaricação do presidente, ela resta ainda inexplicada. Agora,
voltando a esse ponto, porque tem a pergunta aqui no nosso chat, da nossa ouvinte, a Beth Romão, ela está dizendo o seguinte, eu queria que você voltasse a esse ponto, que a hipótese de que o Dominguetes tenha sido plantado para ofuscar o assunto Covaxin. Não, Você não já acredito. tratou disso, mas eu queria que você esclarecesse. Eu acho que isso é teoria de redes sociais. Por quê? Porque a Folha de São Paulo chegou a ele realmente por apuração jornalística. Que ele é um picareta, não resta nenhuma dúvida. Mas é um picareta que foi achado ali na investigação de tantas outras picaretagens. Talvez justamente pela sua ligação com o deputado Luiz Miranda, pelo fato da Davatt e dessas propostas de vacinas constarem nos e-mails oficiais do Ministério da Saúde, etc. Não faz muito sentido imaginar que ele tenha sido plantado, justamente pelo que eu disse, a existência dele e essa história cabulosa que ele conta não melhoram em nada a vida do governo, não são um alívio, um refresco, pelo contrário, mostram a várzea que era o Ministério da Saúde de Jair Bolsonaro sob Eduardo Pazuello, uma várzea em que qualquer atravessador barato de vacina chegava ali com uma proposta e ainda recebia uma réplica com pedido de propina, pelo que ele diz. E aí, lembremos que o servidor que ele acusa de ter cobrado propina foi afastado pelo governo. Então, onde há fumaça, há fogo. E era um servidor que tinha participado da pressão sobre o Luiz Miranda para a aprovação da Covaxin. Então, os casos estão todos relacionados e essa tese de que ele foi plantado não sobrevive ao fato de que a existência dele, essa história ridícula e bizarra que ele conta, mostram a mesma coisa do caso Covaxin, a existência de um balcão de negócios para a venda de vacina no Ministério da Saúde no momento mais trágico da pandemia. Vera, bom, o que seria o próximo passo aí? A gente fica pensando, porque a CPI agora está começando a se cercar de alguns cuidados para tentar evitar, por exemplo, o que aconteceu ontem no depoimento do Carlos Wizard, que tinha um habeas corpus, para não falar, e realmente passou o tempo todo dizendo que ia se reservar o direito de não responder às perguntas. Hoje, inicialmente, estava previsto o depoimento do representante da Precisa, mas ele tinha um habeas corpus desse e isso foi adiado. Como que a CPI pode lidar com essas questões? Como pode lidar com o fato de ter alguns representantes que vão ter esse direito de não falar e nem sempre haverá a possibilidade de derrubar esse habeas corpus? Exatamente, Cássia. E você veja que, de novo, a cronologia desse caso é muito singular. O governo resolve abrir uma investigação da Polícia Federal na véspera desse depoimento que poderia complicá-lo em muito no caso Covaxin. Ele só obteve o habeas corpus porque passou a ser investigado por esse inquérito da PF. Então, é mais um caso aí em que o governo é reativo à CPI e que mostra que esse caso Covaxin é o grande caso, é o caso sobre os quais existem mais evidências. A CPI vai ter de lidar caso a caso com isso. Eles vão tentar derrubar esse HC com a alegação de que é importante ouvir o Maximiano num dos seus principais nichos ali de investigação, mas vai haver outros episódios em que esses HCs estarão ativos. Isso é uma jurisprudência antiga do STF, segundo a qual a pessoa não é obrigada a produzir provas contra ela mesma. A CPI vai ter de saber lidar com isso, caso a caso, mas eles têm outros meios, né? Eles têm as quebras de sigilo, que essas estão sendo aprovadas pelo STF na sua maioria, com exceção do ministro Nunes Marques. Então, eles têm outros meios de fazer a averiguação, mesmo sem o depoimento. Agora, de qualquer modo, nessa negociata toda, a CPI vai ter que chamar todos esses personagens, né? O tal do Cristiano Carvalho, Sim, que representa oficialmente a Davatt no Brasil, o coronel Elcio Franco de novo, o próprio Roberto Dias, quer dizer, todo mundo vai ter que ir lá, né? Todo mundo vai ter de ir lá, Sardenberg. E esse é um caso que se presta bastante à prática das acariações. A CPI aprovou umas acariações meio ridículas, a meu ver, como, por exemplo, a acariação entre a doutora Luana e a representante do PNI,
que pediu demissão ontem, a Franciele, que aliás não é acusada de nada. Então, é uma cariação que não dá para entender o porquê. Mas nesse caso aí, é um caso que exige acariações, porque a gente tem a versão desse senhor que está depondo hoje e que ele coloca ali muitas implicações sérias sobre vários ex-servidores do Ministério da Saúde e deveria haver acariações entre eles. Eu acredito que eles devam estar pensando nisso. Tem uma outra questão também, que é de haver ou não recesso agora no meio do ano. É uma questão que ainda não está pacificada, né? Isso poderia colocar aí, digamos, um balde de água fria na CPI? Eu conversei com o senador Renan Calheiros a esse respeito ontem. Ele disse que ainda que haja recesso, eles vão continuar trabalhando na análise de documentos, de quebras de sigilos, no cruzamento de informações e de depoimentos, etc. A única dúvida é se o recesso do Congresso obriga a CPI a fazer um recesso das suas reuniões oficiais, das reuniões para votação de requerimentos, reuniões para oitivas de testemunhas. Mas nada impede que a parte técnica, os técnicos designados para a CPI, continuem trabalhando e eles continuarão de acordo com o que me disse o relator, Cássio. Agora, Vera, um detalhe aqui que chama atenção, esse Luiz Paulo Dominguete Pereira é cabo da PM em Alfenas. Cabo da PM e essa... E está na função, quer dizer, ele deveria estar exercendo o papel de cabo lá em Alfenas. E você veja, Sardenberg, que ele diz ali, reconhece que já responde a vários processos administrativos, que está devendo na praça, como todo brasileiro, não sei o quê. E ele dizia, agora certamente eu vou ter mais um processo por esse meu braço comercial. Então o sujeito admite que não devia estar fazendo o que está fazendo e que agora ele vai ter um outro processo. Então é isso, não se trata de nenhum santo, se trata de um elemento clássico de toda a CPI. Aquele lobista, aquele atravessador, aquele sujeito ali do submundo que consegue acesso aos governos graças a conexões nada republicanas e que é aí que os veios da corrupção se abrem e não é diferente neste governo que diz que faria tudo diferente. A gente está vendo a cantilena é exatamente a mesma. E ele lá pelas tantas, quando o senador Tasso Gereissati perguntou se ele tinha, digamos assim, algum contrato formal com a Davat, ele falou, não, eu não posso ter contrato porque eu sou militar. Então... É uma várzea, né? Mas veja que ele diz que ele chegou a ser credenciado pela empresa para essas tratativas. Então, algum tipo de vínculo é possível comprovar por meio desse credenciamento que foi feito. Não é um contrato, não é nada trabalhista, digamos assim, mas ele foi credenciado para ser representante da empresa junto ao Ministério da Saúde. A frase que está lá no contrato é oferta, não sei o quê, via Luiz Paulo Dominguete. Exatamente. Via Luiz Paulo Dominguete. Quer dizer, é como que oficializa o sujeito como representante, emissário, negociador, qualquer coisa. Né? Atravessador mesmo. Atravessador oficial. Atravessador oficial. Chegamos neste dia. E ele deixou bem claro na fala dele, né? Eu não sou o único que faz isso. Eu não tenho nenhum tipo de exclusividade nesse tipo de negociação. Existem outros que, enfim, executam esse mesmo tipo de atividade, tem essa mesma atuação que ele vem desenvolvendo. Né? E a gente vê o descalabro disso quando pensa que pouquíssimo tempo atrás o general Pazuello, sempre ele, sentou na frente da CPI para dizer o quê? Que ele, como ministro, não poderia negociar com a Pfizer, que é uma empresa reconhecida internacionalmente, que tem um departamento de compliance, que estava fazendo uma oferta oficial de vacinas, uma vacina já aprovada. Ele fala, eu não posso negociar com uma empresa privada. Enquanto isso, ali, no ministério dele, estava comendo solta a negociata, Sardenberg, nesse tipo de naipe, tipo em praça de alimentação de shopping. Quer dizer, é o que dá nomear gente que não é do ramo, nunca foi do ramo da saúde, para comandar a saúde em plena pandemia, né? Aqui o nosso ouvinte, o Wagner, ele diz o seguinte, por acaso ser da PM significa estar no submundo?
Não, claro que não. Ninguém está falando disse isso, né? Wagner, pelo amor de Deus. Não, é ridículo. Ninguém É tá justamente falando o contrário. Nós estamos dizendo o contrário, né? Que o que estranho é um PM estar no submundo, exatamente. Exatamente, essa é a coisa. E tem um ouvinte aqui que está mandando... Agora já tem muita gente entrando aqui, Vera, eu perdi, mas tinha um ouvinte aqui que estava dizendo o seguinte: isso aqui está muito confuso, chama a Vera. Chama por isso que a gente chama a Vera todo dia. Está muito confuso, chama a Vera. É muito confuso, mas é isso, é porque não tem compliance, não tem transparência e não tinha uma determinação de obter vacinas onde elas podem ser obtidas, né? Diretamente com os fabricantes por meio dos meios legais. Com o consórcio COVAX Facility, que é um consórcio da OMS, o Brasil resolveu entrar na cota mínima. Com a Pfizer, enrolou por meses. Com a Coronavac, disse no início que não iria comprar, boicotou enquanto pôde. Mas essas vacinas que estavam ali no submundo, essas, tamo aí, vamos lá negociar. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até amanhã. Obrigada, meus queridos. Até amanhã. Até mais, Vera.